A vida contada pela morte. Thompson Adams. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Final. Eram esses mesmos que eu comi. Sim, esses mesmos. Por quê? Não tem como uma alma ruim ter um bom gosto assim, só digo isso. Não sei qual é o pior, você acabar com os meus biscoitos ou julgar a pessoa por gostar das mesmas coisas que você. Mas sim, ela gostava muito desses biscoitos, toda vez que podia comprava para alegrar mais o dia dela. Ela ficava toda sem jeito, o rosto dela ficava enrubescido. Uma coisa que ela nunca tinha experimentado e que gostou foi o brigadeiro de capim santo, naquele dia ela nem esperava por eles. Então, eu vi, comprei e falei, não sei se vai gostar, mas é para experimentar, vamos te usar como cobaia e se for ruim não compro mais. Ela já ficou desesperada, menino, não é para comprar as coisas assim, eu não sei o que fazer mais com você, fico sempre sem jeito. E nesse dia, ela descobriu algo que adorou, o brigadeiro de capim santo. Um dia você tem que experimentar, vai gostar. Brigadeiro de capim, acho que vou recusar, mas pelo visto foi uma experiência e tanto, hein? Tivemos muitos bons momentos e planos para o futuro. Conte-me mais, serei o seu psicanalista, disse sentado com as pernas cruzadas e limpando os meus óculos, que por sinal é apenas por estilo que os tenho. Psicanalista, sabe pelo menos quem foi Freud. Como não saberia? Ele teve umas ideias bem criticadas, mas foi considerado o pai da psicanálise, apesar de a psicologia considerar a psicanálise como um método intuitivo e não científico, temos um bom aprendizado com aquele humano fumante. Continue a história. Ok, alguns dos. Espere, não quer se deitar? Era o que se fazia de praxe. Não quero, estou bem assim e você não é o Freud, deixa ele atender o pessoal deitado lá do outro lado. Que grosseria, vai lá, continua. Sobre futuro, queríamos um bem diferente do atual, na verdade nem sei como está a vida dela hoje, então nem posso afirmar se o futuro que ela queria era diferente do de hoje. Mas conversávamos muito e falávamos sobre os nossos planos. Primeiro, só sairíamos de nossas casas, se fossemos seguir uma vida juntos, para uma casa bem grande, com espaço verde, árvores, jardim e por minha exigência tinha que ter um cachorro. Filhos, ela queria 3 filhos, uma menina e 2 meninos, a menina se chamaria Helena. Aquela época queria que meu escritório se tornasse reconhecido e por isso fazia de tudo para que o fosse. Já ela, tinha um sonho de abrir uma cafeteria com um espaço natural e um espaço de reuniões executivas. Ela chegou até se matricular em um curso de confeitaria, pois queria inventar as próprias receitas que um dia seriam usadas na sua cafeteria dos sonhos. Apoiava demais a dedicação que ela tinha para lutar pelo que queria e ajudava de todas as formas possíveis, com ideias, com o emocional, com tudo que podia. Trazia soluções e não problemas. Se ela queria voltar a fazer contabilidade, mostrava que ela era inteligente e conseguiria uma bolsa, e assim ela conseguiu se dedicar e estudar, conseguindo a bolsa. Sempre dando o meu máximo para ela. Mas vocês pareciam se dar muito bem, o que aconteceu? Nem eu sei explicar, azar talvez? As coisas na minha vida desandaram de um tanto que só o que eu conseguia fazer era seguir em frente e rezar para que melhorassem. Rezei tanto, mas tanto que um dia desisti, pois nada mudava. Nesse período da minha vida, eu fiquei muito ruim de saúde, fui recusado 4 vezes no mestrado, sendo 2 mestrados internacionais e 2 nacionais, fui recusado em 3 faculdades diferentes para orientar a prática jurídica dos alunos, saí da sociedade do meu escritório, pois já não estava bem lá e as coisas só continuaram acontecendo. O que você teve que abalou sua saúde? Amostra grátis de morte, hahaha. E gostou da amostra? Espertinho. Foi algo repentino, um dia estava bom e no outro já estava ruim. Eu sentia uma dor tão forte na cervical que me fazia enjoar. Não conseguia ficar fora de casa muito tempo, não conseguia fazer exercícios, não conseguia comer direito, tinha fome, mas enjoava a ponto de quase vomitar se eu comesse, o que me fez emagrecer bastante. Eu passava muito tempo deitado na cama e dopado de remédio para não sentir dor. Foram dias difíceis que só minha família sabe a dor de viver assim.
Naquela época pouco me importava de partir dessa para melhor, não que agora eu me importo tanto, mas lá naquele momento de tamanha dor seria até um presente não sofrer com os problemas que lidamos ao ser seres humanos. E quanto a ela, seu amor, meu amor, ela mudou da água para o vinho, melhor, do vinho para a água. Não conversávamos mais, não por falta de tentar de minha parte, mas por ela não querer corresponder. Ela chegou a um ponto de me mandar procurar outra pessoa, de me mandar ir viver a vida, acredita? E aí tivemos o primeiro rompimento. Não acredito. Primeiro rompimento? Tiveram mais? Pois acredite, e sim, tiveram. No segundo, apesar de demonstrar claramente que queria construir um relacionamento com ela, ela falou que queria que eu fosse embora. Eu fiquei longe dela por um mês e nos reaproximamos novamente. E, no último, eu que fui embora de uma vez por todas. Por qual razão você foi embora? Ela começou a ficar estranha igual da primeira vez que nos afastamos. Eu tentei, juro que tentei e fiz tudo o que podia para me manter lá ao lado dela, porém tudo que recebia era desdém e no máximo não vou dar satisfação da minha vida. E nesse momento da minha vida o meu pensamento era de mudança, mudar tudo que não estivesse dando certo, agir diferente em todas as situações que afetaram a minha saúde, eu estava acabado psicológica e emocionalmente. Então, mudei minhas ações, me despedi e fui embora de uma vez por todas, não a procurei mais. As coisas morrem, as pessoas morrem, as relações morrem e isso é o ciclo normal da vida. Não acha? É inevitável, um dia tudo acaba, mais cedo ou mais tarde, sendo o mais tarde com a morte. Então como você lidou com isso? Não sou o tipo de pessoa que substitui uma pessoa que saiu da minha vida por outra, o desgaste daquela relação vai me acompanhar, mas os bons momentos também vão, diferente do que acontece nas relações de hoje, as pessoas substituem tudo o que não gostam, somente para se sentirem bem novamente. Eu apenas tento aprender com tudo o que senti e vivi, seguindo a vida, não tem muito o que fazer e a vida não vai parar. Dizem que o tempo cura tudo. É a mais tola das mentiras, ele nunca curou e nunca vai curar, o que ele faz é nos mostrar como conviver com a nossa própria dor. E a dor está para a vida assim como a vida está para a morte, é inevitável viver uma vida sem decepção, sem se magoar, sem ferir ou ser ferido por alguém, assim como é impossível fugir da morte. E, quanto antes aprendermos a lidar com essa sensação, com essa dor, com esse gosto amargo que a vida deixa em nossa boca, estaremos mais aptos a viver. Posso te provocar? Disse arqueando a sobrancelha. Tente, veremos se consegue. Tudo bem, veremos. Do jeito que você falou dessa última garota parece que ainda tem sentimentos por ela, acertei. É verdade? Tom tomou um gole de chá, olhou para o horizonte, olhou para baixo e deu apenas um sorriso tímido, como se já esperasse por aquela pergunta. Horas, você já esperava por essa pergunta, não é? Questionei. A verdade é que eu esperava, sim. Em um assunto como este é inevitável não chegar a essa questão. E então, jovem Tom, o que me diz? Perguntei me inclinando para a frente e apoiando os cotovelos em minhas pernas, olhando diretamente nos olhos de Tom. O quer que eu diga? Teria como algo tão genuíno desaparecer da noite para o dia? Acredito que não. O amor que sentia por ela era verdadeiro, genuíno, mas não é que eu não sinta mais, porém, o que antes me controlava, agora eu o controlo. Amar sem ser amado é um castigo incomensurável. Não posso dizer que entendo, mas pelo pouco do seu sofrimento não deve ser a melhor coisa do mundo. E se ela voltasse a te procurar, você daria outra chance. Nesse exato momento Tom se levantou de uma vez, tomou a xícara da minha mão e a soltou, caindo no chão e se despedaçando inteira. Eu ainda estava tomando meu chá, falei friamente intrigado de não saber a razão de desmedida ação por parte de Tom. Desculpa-me, disse Tom. Desculpa, você está sendo ingênuo em esperar que eu seja condescendente com um ato de tamanho desrespeito. Horas, minhas desculpas não fez a xícara voltar ao normal. Não brinque comigo, Tom. Exatamente. Se um dia ela voltasse pedindo desculpas e querendo que tudo fosse como antes, isso seria impossível. Somos como essa xícara, estamos inteiros e perfeitos,
carregamos conosco todos os bons sentimentos e damos-los às pessoas que amamos, como esse chá. Esforçamo-nos e fazemos o nosso melhor, ao menos eu fiz. Mas a partir do momento que ela jogou essa xícara no chão e a despedaçou, a partir do momento que ela tratou todo o esforço que fazia por ela e sentimento que tinha por ela como se fosse algo banal e que acharia em qualquer lugar, desvalorizando tudo que fiz unicamente para vê-la feliz, isso me quebrou. Após dizer isto, Tom se abaixa e começa a juntar os pedaços da xícara e continua. E mesmo se juntássemos os pedaços, veja, alguns vão continuar sumidos, mesmo se colassemos, haverá fissuras e também isso não trará o chá que se derramou de volta, igual ao sentimento que tinha antes por ela. Se eu disse que o amor genuíno não desaparece, isso não significa que ele sempre estará existindo com a mesma intensidade. O que sinto seriam pequenas brasas escapadas de uma fogueira, brasas essas que breve se apagarão, pois o amor não desaparece de forma natural como a fumaça, ele morre junto ao seu dono. E se deixássemos essa bagunça aqui no meio da casa, sem limpar e nem colar nada, resolveria alguma coisa? Claramente, não resolveria nada. Só juntaria formigas, acredito eu. Exato. É por isso que o tempo não cura nada. Poderíamos deixar essa xícara aqui por 10, 20, 30 anos, mas ela continuaria despedaçada do jeito que estava, não importa quanto tempo deixarmos aqui, o resultado final será o mesmo. O que muda é como você vai lidar com a situação, se vai juntar os cacos, se vai colar os pedaços, se vai limpar o chá que está no chão, isso depende de como cada pessoa age diante dessa situação. Intrigante como são os sentimentos dos humanos. Da próxima vez, não quebre minha xícara de chá, poderia ter explicado apenas falando. Entretanto, como você lidou com sua xícara quebrada? Tom se levantou após catar os cacos da xícara, foi até a cozinha, voltou com outra xícara de chá e disse: "Quando comprei essa aí, só vendia o conjunto, então eu tenho uma nova." E começou a rir. "Engraçado você, estou morrendo de rir. Responda-me, como você lidou? Agradeço pelo chá e fique longe até eu terminar, senta lá, vai." "Ok, vou me sentar lá. Eu apenas cansei," falou dando uma pausa e respirando fundo, "cansei de dar o meu melhor para o mundo, perdi a vontade e o interesse em querer me esforçar por algo ou alguém, se o mundo gosta do desleixo, ele que fique com aquilo, estarei eu longe dessa cena. Se as pessoas sentem que não merecem o meu esforço, não sou eu quem vai fazê-las mudar de ideia. Se sentem que meus sentimentos não são dignos de reciprocidade, não tenho razões de sustentar essa unilateralidade. Então, apenas cansei de tudo, das pessoas, do mundo e da vida como ela é, apenas continuo dando um passo após o outro em um caminho, esperando um dia chegar ao final dele, o que traz paz de espírito ao não me forçar a dar meu máximo por aquilo que não vale mais a pena. E não terás nenhum arrependimento com isso. Não mesmo. Fiz tudo o que podia. Como fiz e como tentei, dia após dia, semana após semana, ano seguido de ano e tudo isso só me fez ficar doente. E se você pudesse fazer tudo diferente? Imagina se você não tivesse mandado aquela mensagem, se não tivesse a reencontrado, como seria a sua vida? É uma boa pergunta. Não teria gostado de ninguém a ponto de dizer que a amava, não teria rido junto dela, me preocupado se ela já almoçou ou não, não teríamos influenciado em nada a vida um do outro nem para melhor e nem para pior, não teria a feito sorrir nos dias em que estava triste e ela não teria me animado nos meus desânimos, não teria tantas frustrações, não teria dado o meu melhor e também, talvez, não teria. Então Tom olha para frente com um olhar vazio. Tom, não teria o quê? Questionou. Não teria. Deixa para lá, falou voltando a si. Você gostaria de apagar isso da sua vida? Por mais dolorido que tenha sido, não. Sou o que sou hoje por tudo que vivi e aprendi. A vida não é construída só com boas e felizes memórias, estas são como se fossem nosso alento dos dias ruins, as más memórias que nos lapidam a não querer viver a mesma coisa, a não aceitarmos determinadas situações, a mudarmos. E foi isso que me obrigou a ser diferente, talvez para pior, mas nunca nos mantemos no mesmo patamar depois das más experiências, sempre haverá uma resposta, cedo ou tarde. Mas, às vezes,
Penso que não seria uma má ideia, se eu não tivesse nascido. Mas mudaria a vida de toda sua família e amigos, concorda? Concordo. Pode ser egoísmo meu, mas acho que todos estariam melhores assim, a vida seria melhor e não me pesaria a responsabilidade da influência da vida de ninguém. Curioso querer não existir. Você não acredita que a vida tem um propósito? Uma razão para tudo acontecer? O famoso destino? As coisas acontecem de forma orquestrada por Deus. E tudo tem uma razão, até as coisas que não há explicação. Não acredito mais em nascermos com um propósito, isso não vem de fábrica. Podemos dizer que o propósito da vida de cada pessoa é criado por ela ao se deparar com as experiências vividas. Isso tá claro até na história. Continue com a explicação, quero ver onde isso vai chegar. Não nascemos sabendo o que faremos da vida, muito menos crescemos sabendo disso. Podemos falar, vou trabalhar com isso ou aquilo, mas pode ser que não dê certo ou então que você trabalhe com aquilo até morrer, mas não significa que teve um propósito de vida, pois você só trabalhou e se manteve vivo até a sua hora chegar. Mas e se esse fosse o propósito de vida dessa pessoa? Estar ali existindo apenas. Acredito que esvaziar é o que se tem por propósito, algo tão comum e irrelevante não estaria ligado ao que se tem de propósito, aliás, propósito de vida impacta tudo ao seu redor, do contrário diria que seria mais um estilo de vida. E como a história nos mostra o propósito de vida? Já que você disse, Veja, uma criança no início de sua infância foi obrigada pelo seu pai a estudar música todo dia por apresentar talento para aquilo, seria o seu propósito de vida tocar piano. Horas, ele estava sendo obrigado a fazer aquilo. Aos 8 anos de idade já estava tendo aula com o melhor mestre da cidade. Pouco tempo depois já era elogiado como o segundo Mozart. Aos 11 anos começou a compor suas primeiras peças e continuou se destacando em sua vida como um gênio da música clássica. A pergunta é, essa criança teve desde seu nascimento o propósito de vida de tocar piano? Ela só foi deixada levar por interesses dos pais e continuou a vida assim? Já sei de quem se trata. Conheço muito bem, ele tem até uma famosa carta. Ele mesmo. E é nessa carta que podemos extrair o propósito de vida dele, quando Beethoven, acometido por sua surdez e pensando em cometer suicídio, diz: só a arte me amparou. Pareceu-me impossível deixar o mundo antes de haver produzido tudo o que eu sentia me haver sido confiado, e assim prolonguei esta vida infeliz. Aqui ele deixa bem claro que mesmo sendo obrigado a estudar música quando pequeno, aquilo com o tempo começou a se tornar o seu propósito de vida, ele queria deixar para o mundo o seu melhor, queria realizar tudo que sua capacidade artística permitisse. Dessa forma, o propósito de vida deve estar ligado ao âmago do ser, aquilo que vai se despertar ao decorrer da vida, algo que você vai construindo e percebendo que realmente deve fazer. Por isso, a pessoa que tem um emprego e espera a morte, não teria um propósito. Ela está apenas existindo. Ele realmente tinha o dom para aquilo. Lembro-me que sua carta foi comovente, quando ali senti toda sua sinceridade e sofrimento, ainda mais quando diz: recebo com felicidade a morte. Se ela vier antes que realize tudo o que me concede minha capacidade artística, apesar do meu destino, virá cedo demais e eu a desejaria mais tarde. Entretanto, sentir-me-ei contente pois ela me libertará de um tormento sem fim. Venha quando quiser, e eu corajosamente a enfrentarei. Uma nobre e honrada postura, os humanos deveriam aprender mais com a sua própria história. De fato muito comovente, e é compreensível estar em alívio ao chegar à morte, o seu sofrimento foi imenso. Acredito que não podemos ver a morte sempre como algo terrível, no caso de Beethoven, foi libertadora. Meu Deus, sobre mim deita o teu olhar. Ó homens, se vos cair isto um dia debaixo dos olhos, vereis que me julgaste mal. O infeliz consola-se quando encontra uma desgraça igual à sua. Recitei tal passagem da carta de forma dramática e em pé fazendo gestos e poses, olhando para Tom, parece-me que temos outro infeliz nesse quarto, só assim para entender a dor de Beethoven e a liberdade que a morte o traria. Pode ser que sim, não nego. Mas pode ser apenas uma empatia aguçada. Não temes a morte, infeliz.
Perguntei levantando a sobrancelha. Olha, até um momento da minha vida eu temia. Queria fazer muitas coisas, construir uma vida incrível, viver sonhos, compartilhar tudo com a minha família e com uma companheira. Mas depois de tanto tentar, não vejo motivo de temer a morte, ultimamente penso nela como uma amiga. E é como foi dito por Beethoven, sinto que tenho tanto a contribuir, mas se vieres mais cedo sentir-me-ei contente por me libertar. Venha quando quiseres, a enfrentarei corajosamente. Perfeito. Palmas. Ao olhar o meu relógio de bolso, completei, veja só a hora. Terei que ir ali, meus afazeres me chamam. Nem vou te convidar para uma próxima visita, pois você aparece do nada, sem nem avisar. Não se preocupa, já me sinto convidado pelas poucas palavras ditas, aparecerei quando bem entender. Muito petulante você, já percebi que entra aqui como se fosse a sua casa e eu o servo que serve chá, disse Tom com uma cara de descontentamento. Percebeu? Sim. Você resolve me visitar logo quando estou escrevendo a carta ou algum livro como seria o caso de hoje. Hahaha, então a escreva logo. Pode ser a sua última chance, aliás, ninguém sabe quando será a sua última sinfonia, não é mesmo, meu amigo Tom? Disse colocando a minha cartola e dando uma risadinha de canto de boca. Isso é verdade. Ah, não se esqueça de comprar mais biscoitos. Uma conversa sem essa preciosa iguaria não teria um bom sabor, parece até a sua vida amarga uma conversa regada só por chá. Vou fingir que não escutei. Vai logo embora. Tom se levantou e abriu a porta para o seu ilustre convidado ir embora. Assim que fechou a porta, sentiu um sono intenso e fora se deitar, ele parecia muito cansado de tudo que vinha vivendo. Capítulo 2. Consegue sentir, senhor presidente. Secretário, anuncie o Anderson, ok? Peça para ele entrar. Pronto, senhor presidente. Foi anunciado. Olá, cavalheiros. Como estão? Naquela hora o presidente olhou assustado para mim, com vestes formais nobres, de cartola e luvas, o que me garante um estilo único, e logo disse: Quem é você? Onde está o Anderson? Caro presidente, o Anderson não vai poder vir ao encontro e eu vim no lugar dele, disse ao acabar de entrar no salão presidencial. Como você sabe que ele não poderá comparecer? Estava com ele? Agora eu sei o motivo daquele escritor não oferecer nenhuma bebida quando aparece visita, a má educação já vem dos governantes, resmunguei. Me responda ou chamarei a segurança. Secretário, chame a segurança. Secretário, desapareça dessa sala e fale que o senhor presidente está em uma importante reunião para todos que chegar, disse olhando nos olhos do secretário. Logo, o secretário quase em que transe hipnótico acatou as minhas ordens, deixando-me a sós com o presidente. O que? Como fez isso? Responda-me. Sou o presidente desse país, mereço o devido respeito. Bom, a respeito do Anderson, aquele ministro, digamos que ele teve uma pequena indisposição quando estava lá na casa dele. Indisposição? Ele passou mal? Questionou. Bem, digamos que ele não vai poder participar dessa reunião. Então irei remarcar para outra data, agradeço por comunicar. Vai ser um tanto impossível para ele comparecer às próximas reuniões também, cochichei pensativo. O que? Não entendi. Fala mais alto aí, ok. Presidente, esqueça-o e vamos tratar de assuntos mais importantes. Que tal? Não tenho tempo para você, sou o líder de uma nação. Não se ache tão importante, todos um dia terão tempo para mim. Aliás, a sua agenda foi cancelada pelo seu secretário. Acredito que tempo terás de sobra. Não foi cancelada por mim, mas unicamente por sua culpa, fez alguma bruxaria. Terei que demitir aquele secretário, não sabe nem fazer o serviço que eu peço. Agora vamos voltar aos tempos da Inquisição, senhor ultra-religioso. Deus vult, falei em um tom de deboche. Agora você quer me dar aula de história. E o que tem a ver ser religioso e político? Tem algo contra isso? Henrique VIII deve estar se contorcendo no túmulo ao escutar isso, coitado. Era uma boa pessoa, aliás, todos são bons. Até certo ponto, não acha? Pare de falar asneiras.
Não tenho tempo para suas conversas unilaterais. O que você quer aqui? Falou já irritado. Pois bem, eu estou aqui em razão de o senhor presidente estar me dando muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. Estamos em uma pandemia, mas aqui entre nós não era para morrer muita gente assim, capice? Você é de alguma funerária por acaso? Quer que eu faça o que? Basta estar vivo para morrer, ora. Igual ao Anderson. Realmente, basta só estar vivo. Falei tirando a cartola e caminhando em rumo à mesa presidencial. Como assim? O Anderson morreu? Perguntou surpreso. Já que não vai nem me oferecer algo para beber, sentar-me-ei. Eu quero que você vá embora. Respondendo à sua questão, não sou de funerária. E sobre o Anderson, o senhor presidente logo saberá. Ah, se me permite dar algum palpite, essa doença já tem controle, não acha? Pode ser que sim. Inventaram uma tal vacina, mas não me é nada confiável. Inventaram? Não foram pesquisadores que chegaram à vacina. Métodos científicos não são baseados em achismo, concorda? E eu com isso, ano de eleição tenho que dar o que o povo gosta, o que o povo quer. A vacina, por exemplo. Vacina? O povo não precisa de vacina para uma doençazinha. O povo precisa trabalhar. Olha, eu achei bizarra a revolta da vacina, achavam que até viraria um boi se tomasse a vacina contra a varíola. Mas uma nova revolta da vacina encabeçada pelo líder da nação, surpreende até a morte. Não me espanta o tanto de trabalho que estou tendo. Agora você vai querer me ensinar a fazer o meu trabalho? Questionou mais irritado ainda. Trabalho? Milhares de pessoas morrendo país afora e fala que trabalha. Coffee. Trabalha. Saia da minha sala, já perdi meu tempo com você. Tentarei ser mais convincente, senhor presidente. Levantei-me de meu assento, fui andando até o centro da sala e perguntei. Qual é a diferença entre nós dois? Nenhuma, exceto eu ser o presidente e você um cidadão qualquer do país. Ao ouvir isso comecei a andar de um lado para o outro com tamanha calma e repeti. Não mesmo. Há uma diferença, tente pensar. A diferença é que você é um desocupado e eu sou o seu presidente. Então, ainda andando, estalei os dedos e parei de andar, percebe agora? O quê? Perguntou desnorteado. O seu coração já não bate mais, falei com um sorriso cínico em minha face. De repente o presidente se levanta em um susto ao perceber que o seu coração de fato parou. Como? Como é possível? Vou morrer. Chame a emergência, gritava desesperado. Ouviu-se outro estalo. Agora seu coração voltou. Maldito, você é o quê? Um demônio? Questionava em um misto de raiva e desespero. Demônio, eu, não me classifique junto a esses seres. Estranho você ainda estar falando. Você é o quê? Indagou quase caindo sobre a mesa. Que tal se seus pulmões parassem? Perguntei com um olhar frio e de superioridade. O quê? Não faz ISS. Logo, o presidente começa a ficar sem ar e sem conseguir falar uma palavra sequer. Você assim calado me parece bem melhor, o som do silêncio ao estar ao seu lado é poético, confesso que me agrada, disse caminhando em direção ao presidente, por quanto tempo irá conseguir ficar sem ar? 15 segundos? 30 segundos? 1 minuto? Quem sabe 2? Percebe que o tempo é relativo para determinadas situações. Ao chegar ao lado do presidente, eu fiquei de cara a cara com ele e perguntei olhando diretamente em seus olhos e com um sorriso estampado em minha face, 15 segundos sem poder respirar ao estar morrendo podem parecer uma eternidade de sofrimento, não acha? Então sussurrei em seu ouvido, agora pense nas pessoas desse país, em milhares de pessoas desse país que morreram por imprudência sua, sinta a dor e os sofrimentos dessas milhares de pessoas. Consegue sentir? Mas o terror para sua alma não acaba aqui, ao dizer isso estalei os dedos novamente e o presidente voltou a respirar. Quem é você, maldito? Perguntou aos berros. Quem sou eu? Horas, senhor presidente, já que és tão religioso, pode me conhecer. Existe um interessante conto persa em que fala sobre um arcanjo que encontrou a matéria-prima para a existência do primeiro homem. Adão. Não me interrompa, senão ficará sem ar novamente. Mas sim, para a criação de Adão.
E esse arcanjo passou a ter o poder de separar o corpo e a alma dos homens, ele é conhecido como Azrael, o qual ganhou a função de anjo da morte. Terminei de falar sorrindo. Impossível, eu suplico a Deus todos os dias, ele não faria algo assim comigo. Deus, ele não faria nada com uma existência tão ínfima quanto a dos humanos. Mas eu, já que a minha função é estar nesse planeta, assistindo aos horrores dos homens, poderei te ajudar a ser alguém melhor. Que tal? Não, se afaste de mim, você não é um anjo. Está mais para Satanás em pessoa. Então se pôs a rezar. Inacreditável como a sua fé se intensificou com o medo. Já terminou? Saia de perto, eu te ordeno por Deus. Isso não vai adiantar, acredite em mim. Isso aqui é sagrado, falou pegando um frasco com água. Não acredito, vai jogar água benta em mim. Perguntei surpreso, se fizer isso te deixarei sem as duas pernas, isso é um aviso apenas. O presidente, em desespero por suas rezas não surtirem efeito, pegou o frasco de água benta que estava guardado em uma das gavetas de sua mesa e o despejou em minha cara. Não adianta nada avisar. O presidente caiu de uma vez no chão, sem seus movimentos das pernas. Não consigo me mover. É mesmo, devia estar surdo também, pois te avisei antes. Pare com isso, cria de Satanás. Não aguento mais, o que quer de mim? Eu nem comecei, agora que as coisas vão melhorar. Naquele momento, ambos nos vimos em um velório e, para a surpresa do presidente, ele era quem estava morto. Como? Como eu morri? Disse quase sem voz e tremendo. Da mesma forma que milhares de pessoas em seu país, a pandemia não vê classe social e nem posição política, a morte é a ocorrência mais democrática que existe, senhor presidente. Mas eu tinha muito que fazer ainda. Por que eu morri? Faça-me voltar à vida já que é um arcanjo. Eu sei que você pode. Eu posso ser um arcanjo na visão dos humanos ou até um deus, mas eu não faço milagres, presidente. Ah, no máximo que farei é ajeitar a sua postura. Que rude de minha parte te deixar aí jogado no chão sem poder andar. Olha, olha para toda a minha família sofrendo. Para com isso. Vou te ajudar, só dessa vez. Ao ouvir isso, o presidente se viu novamente em seu gabinete. Estava tudo normal, ao menos parecia. No entanto, ele receberia uma ligação que mudaria a sua vida. Alô? Senhor presidente? Sou eu mesmo. Quem fala? É o Dr. Wilson, médico da sua família. Aconteceu algo, doutor? Não sei como comunicar isso. Mas... comunicar o que? Diga de uma vez. É o seu filho. Ele não resistiu. Acabou de falecer. Como assim? Ele estava bem uns dias atrás. Disse tremendo ao enfrentar a notícia. Sinto muito, senhor presidente, mas essa doença pandêmica agiu muito rápido no organismo do seu filho. Fizemos tudo o que podíamos. O presidente cai em prantos sem acreditar no que acabou de acontecer e, escutando o seu choro, o seu assessor o ajuda a se levantar e se recuperar até saber o que de fato acontecera. Senhor presidente, volte para sua casa, vá descansar um pouco, pois irei cancelar a sua agenda até o senhor se sentir melhor. Agradeço. Por favor, ligue para minha esposa e diga que estou voltando para casa. Eu farei isso imediatamente. O que mais o senhor precisar é só me comunicar, tudo bem? Agradeço muito. Estou indo, falava o presidente, ainda transtornado. Chegando em casa, o presidente encontra sua esposa sem saber a razão dele ter voltado mais cedo. Ao que parecia, a triste notícia só tinha sido dada a ele, visto que ela agia como se nada tivesse acontecido. Vivian, está tudo bem? Está. Como não poderia estar? Ela olhou para a face dele e ele começou a chorar, pois não conseguia aguentar mais a dor. Amor, aconteceu algo? Por que está chorando? Perguntou ela sem saber de nada. Então, você não sabe ainda? Perguntou em meio às lágrimas. Saber do quê? O que eu deveria saber? Agora ela já estava assustada. O Dr. Wilson acabou de me informar que o nosso filho faleceu. Maldita pandemia! O que? Como assim? Como pode? Perguntava ela sem querer acreditar.
O doutor me disse que a doença se espalhou e se agravou rapidamente no organismo dele, não conseguiram fazer nada para curá-lo, falou o presidente enquanto abraçava sua esposa em choque. Não pode ser, não, não, não. Meu filho tinha uma juventude inteira pela frente, a sua formatura era semana que vem. Como isso aconteceu? Disse ela ao se deixar cair no chão enquanto chorava. Em poucos dias foi feito o velório do filho do presidente. Embora a história não tivesse acabado por aí. Nos dias que se seguiam, o presidente percebeu que sua esposa não tinha mais ânimo para sair de casa nem mesmo para fazer as tarefas comuns do dia a dia que fazia antigamente. Ela parecia estar em um profundo desânimo, no entanto ele pensara que era apenas o luto. Assim, continuou a passagem dos dias, semanas, um mês e nada mudou, até que sua esposa adoeceu e foi levada às pressas ao hospital. Lá, o presidente descobriu que sua esposa na verdade estava com depressão, em razão disso não se alimentava bem, não praticava mais exercícios e por esses e outros fatores a imunidade dela abaixou consideravelmente, levando-a a contrair a mesma doença que vitimou seu filho. Sabendo disso, os médicos disseram que iriam fazer tudo o que estivesse ao alcance deles, mas que seriam poucas as chances de ela sobreviver. Uma semana depois de internada em uma UTI, sua esposa recobrou a consciência querendo a companhia de seu esposo por perto, como se quisesse falar algo, então, o presidente se dirigiu até o quarto de sua esposa. Vivian, você está bem? Está melhor? Perguntava ele preocupado. Amor. Que bom que você está aqui. Falava com dificuldade por ainda não ter se recuperado. Sim, estou aqui ao seu lado. Nós vamos sair dessa, você vai ver. Escute. Só. Não se esforce muito, tenta descansar. Preciso falar. Eu queria dizer que te amo, sempre, te amei. Você é incrível, para mim. Após essas últimas palavras, Vivian parou de respirar. Vivian, volta para mim, não me deixe, não, você é a única pessoa que tenho. Médicos, chamem os médicos, gritava o presidente atordoado, sem saber o que fazer. Retirado do quarto por enfermeiros, ele teve, mais tarde, a notícia do falecimento de sua esposa. A tragédia foi noticiada em todo o país e no mundo, a sua esposa morreu da doença pandêmica que o presidente desdenhava. Após dias sem ir ao gabinete presidencial, o presidente resgatou forças para voltar ao trabalho. Ou quase isso. Seus planos era ir ao trabalho, mas não para trabalhar. Bem-vindo de volta, senhor presidente. Disse seu assessor. Tem algum helicóptero no heliporto? Não, senhor. O senhor quer que eu chame um helicóptero? Não, só vou tomar um ar lá em cima. Se perguntarem por mim, diga que estou em casa. Sim, senhor, farei isso. O presidente logo subiu até o heliporto, trancou a porta para que ninguém pudesse o incomodar e foi caminhando pensativo para a borda da plataforma. Não aguento mais esse sofrimento, perdi tudo, perdi minha esposa e meu filho para aquela doença maldita, pensava ele. Não tenho mais razão para viver assim, por qual razão ter tanto sofrimento assim na vida? Estou pagando os meus pecados? Por quê? E assim se encontrava na borda da plataforma, olhando para baixo, até que ouviu. Consegue sentir, senhor presidente? Sentir? Perguntou desnorteado. Sim, exatamente, sentir, sussurrava a voz. Sentir o quê? Por que não consigo te ver? Agora sente a mesma dor daqueles que teve a desgraça igual à sua, senhor presidente. Ainda desnorteado em ouvir aquelas palavras, o presidente procurava de onde estava vindo a voz, até que percebeu alguém atrás de si e se virou. Não pode ser, você que fez isso? Falou em um misto de desistência e raiva. Estou aqui para te ajudar apenas. Você ia pular? Suicídio é uma forma covarde de se enfrentar a vida e se encontrar com a morte, não acha? Se quisesse me ver antes, era só chamar. Aliás, eu estava lá quando seu filho e sua esposa morreram. Eu te disse que morrer é o natural da vida, mas que vidas estavam sendo ceifadas antes da hora em razão de sua negligência. Maldito! Foi você que os matou? Gritou o presidente. Eu mesmo não.
Quem os matou foi essa pessoa à minha frente. Nesse momento, o presidente se via face a face com uma pessoa idêntica a ele. Não, não, falava o presidente atordoado. Sim, em frente à realidade como ela é. Foi essa pessoa que matou a sua família e você sabe disso, falei em sua forma. Foi você, seu verme. E em um impulso o presidente tentou ir para cima de mim, porém, já era tarde demais. Ao perceber que o presidente tentaria me agredir, apenas o empurrei com minha bengala aristocrata e lá do heliporto ele despencou. Cuidado com o que diz e para quem diz, pobre humano, disse ao estalar os dedos. O que? Estou vivo, eu não tinha caído? Perguntava o presidente sem saber o que aconteceu ao certo. Posso te matar e trazer de volta quantas vezes eu quiser. Então, o empurrei novamente e ao estalar os dedos o presidente voltou à vida como se não tivesse caído do heliporto, viu? Agora compreende a razão de algumas culturas me considerarem um deus. Você falou que ia me ajudar, mas tirou tudo de mim, você não é um deus. Como foi o sofrimento de ver seu filho morto para uma doençazinha? Diga-me, insolente, disse com ar de superioridade. É tudo o que tem a dizer. Como foi ver a sua esposa morrer diante dos seus olhos sem você poder fazer nada? Sentiu a dor? Perguntei face a face, sentiu o sofrimento. Você deve ter sofrido muito para querer tirar a própria vida. Estava sem razão para viver? Patético. E tudo que me consegue dizer agora é, o quer que eu faça? Perguntou o presidente quase sem voz. Olhe para o seu povo. Milhares de pessoas perderam pais, mães, filhos. Muitos perderam sua família inteira e são obrigados a conviver com essa dor, com esse sofrimento, dia após dia, e convivem com isso sabendo que poderia ser diferente se o líder da nação fizesse alguma coisa por eles ao invés de ser um corrupto. Eu não sou corrupto, declarou o presidente. Quer mentir para mim? A sua esposa morreu sem saber das suas amantes, das suas tramóias, dos seus desvios, para ela você consegue mentir, pobre coitada. Isto é por ela, sinta mais uma vez a dor da morte, e dessa forma o presidente é empurrado mais uma vez lá de cima e trazido à vida, voltou tocado pela luz divina da sinceridade, senhor presidente. Falei em um tom de cinismo. Tudo bem, eu confesso, sou humano e eu erro também. Ora, humano, temente a Deus, e fazendo tanta coisa errada assim, acha que é só pedir perdão e, puf, tudo desaparece? Cada ato de corrupção, de desvio, vocês políticos corruptos tiram os sonhos de milhares de pessoas em ter um bom futuro e, pior que a morte, é fazer uma nação ir padecendo lentamente, sem esperanças de dias melhores. Eu irei mudar, estou mudado, acredite em mim, suplicou o presidente. É o que vamos ver. Lembre-se dia após dia da minha existência, é o que eu espero. E não ache que foi um sonho, pois não foi, assim, eu o empurrei novamente do heliporto. Em uma sinistra e incomum tempestade, o presidente acordou assustado em seu gabinete ao som de relâmpagos. Porém, senti dores em 4 pontos diferentes como se tivesse sido empurrado ali. Ao ir ao banheiro e retirar sua camisa percebeu como se fossem marcas de bengala, recordando do seu terrível pesadelo, o que para ele pareceu muito realista. Ainda no banheiro e sem acreditar no que acabara de acontecer, ele ligou para o seu filho e sua esposa, ambos vivos. Em prantos ao telefone, ele jurou à sua esposa que mudaria tudo e que agiria para salvar o maior número de vidas que conseguisse, esse era o seu novo propósito de vida. Após terminar sua ligação, começou a lavar o rosto e percebeu que as luzes estavam ficando fracas de forma a apagarem e acenderem rapidamente, o que permitiu ver de relance no espelho uma face, bem como escutou. Não foi um sonho. O escritor 3. Capítulo 1. Deus e adeus. Din-don. Já vai. Din-don, din-don. Já disse que estou indo. Disse tom mais ríspido. Din-don, 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 din-don. Se tocar de novo a campainha, mais uma vez que seja, vou te esganar. Gritou Tom. Din-don. Espere-me aí. Quando Tom abriu a porta, não havia uma alma viva à sua espera. Porém, a surpresa veio quando se virou.
Tomou um susto. Como diabos você conseguiu entrar no apartamento? Que péssima educação, Tom. Deixar a sua visita esperando do lado de fora e ameaçá-la de morte. Você demorou, então dei o meu jeito de entrar. Depois fica falando que tem que bater a porta. Eu nem sei o motivo de perguntar como entrou aqui, você nunca diz. Enfim, esquece. E por que você aparece só de madrugada? Ah, esquece isso também. O que estava fazendo que demorou tanto? Perguntei. Eu estava vendo a notícia de que o presidente tomou medidas contra a pandemia que está assolando o país. O esclarecimento divino desceu à mente daquele homem, disse com um sorriso de canto de boca. Uaaah! Divino, disse bocejando. Tom, você parece estar acabado. Não dorme não? Sim, divino. Passei várias madrugadas escrevendo o livro e terminei a minha carta. Não sei se seria divino o que tocou o coração daquele homem, mas ao menos o fez agir. A carta? Muito bom. Levou bastante tempo eu estava meio hesitante, mas vou colocar na postagem amanhã para mandar para minha família. E por que não manda por essa bugiganga que você usa para conversar? Perguntei curioso. Tenho meus motivos para mandar por via postal. E não vou te dizer. Senta aí, vou dar uma pausa no livro e fazer um chá para nós. Comprou os biscoitos? Você vai ter que começar a ajudar a pagar o lanche, não virou albergue aqui. Comprou ou não comprou? Comprei. E dos melhores, falou ele mostrando os potes com os biscoitos que comprara. Que boa alma! A sua última amada devia ser feliz e não sabia. Agora sei o motivo de ela ter se apaixonado por você. Falei em tom de deboche. Não venha ressuscitar assuntos enterrados. Deixa-a vivendo a vida dela, e eu aqui dando chá e biscoitos para um doido que se veste igual à aristocracia. Que péssimo humor. Aliás, não está com a cartola hoje, sem o blazer. Está de folga? É verdade, mas eu nunca tiro folga, só vim mais à vontade fazer uma última visita a um amigo. Não vai mais voltar? Vai viajar? Perguntou ele espantado. Digamos que sim. Entendo. Vamos, pegue o seu chá e coma quantos biscoitos conseguir. Hoje está liberado, aliás, não sabemos quando você volta. Viu? Ela se apaixonou por essa gentileza. Que meigo, falei rindo dele. Já disse para esquecer essa história. Posso te perguntar uma coisa? Se não for relacionado a ela, que você pega no meu pé, pode. Ok. Primeiro, isso aqui está muito bom. Essa loja devia vender em mais lugares do mundo, só acho. Pergunte. Você não acredita em Deus? É só tocar na palavra, Deus, que você faz uma cara de tédio com desânimo. Não é que não acredito nele. Mas, veja, eu sinto que a maldade desse mundo não tem diminuído e só não consigo conceber a inércia de um Deus, onitudo, frente a tudo de ruim que acontece no mundo. Onitudo? Perguntei curioso. Onipresente, onipotente, onisciente. Aquele que tudo sabe, em todo lugar está e todo poder possui. Entendo, mas não temos que considerar o livre-arbítrio. Antes de entrar nesse assunto, pense em uma coisa: se você é um ser todo-poderoso, que tudo sabe, que está em toda parte, por qual razão criaria uma raça como a nossa? Aliás, você sabe que faríamos o que fizemos. De guerras à destruição da natureza. Se você já sabia disso no ato da criação, qual o motivo de não ter feito diferente? Ou será que até mesmo Deus tem arrependimentos? É um bom questionamento. Conheci algumas pessoas que argumentavam de forma parecida. Sério? Quem? Perguntou ele surpreso. Se chamavam Protágoras, Górgias entre outros. Está me chamando de sofista? É o que pareceu? Perguntei ironicamente. Bom, os sofistas tinham para si que tudo era relativo e uma marca, deles também, era pautada por um forte ateísmo. Mas não sou baixo de fazer tudo para ganhar um debate, muito menos ateu. Apenas tento refletir sobre essa imagem construída de um Deus, o que não condiz com a realidade. Nesses termos, uma dialética me sai bem melhor para refletir sobre o tema. Então, se sua criação é defeituosa, você a destruiria? Cheque. Perguntei a Tom levantando a sobrancelha. Não,
Mas se já sei que é defeituosa, qual razão de abandoná-la à própria sorte? Creio que esta seria a reflexão a se fazer. Sofista, está relativizando novamente. Não estou. Pensa comigo, se você vai criar uma nação e ela tem um exército fraco, o ideal é que aprimore o exército para não sofrer invasões. O mesmo seria com nós humanos. Se Deus sabia que a criação da sua imagem e semelhança ia ser defeituosa, por qual razão não os aprimorou na criação? E se esse aprimoramento de sua criação for pretendido durante a vida? É vivendo que o ser humano se aprimora intelectual, espiritual e emocionalmente, não. E, para que isso ocorra, vem a liberdade do livre-arbítrio, expus provocando Tom. Liberdade? Exato. A liberdade de escolha, disse pensando ter encurralado o jovem escritor. E se eu te disser que ser livre dentro de muros não é ser livre, vai me chamar de sofista de novo. Continue, estou curioso para saber mais. Veja, a religião X parte do princípio de um Deus bondoso, misericordioso, que deu aos homens a liberdade de escolha. Porém, questiono, temos alguma escolha potencial? Você pode escolher comer ou não esse biscoito, certo? Certo. Se eu jogar tudo no chão, você ainda pode escolher comer ou não. Exato. Mas se eu comer todos os biscoitos, você não terá escolha alguma. Você só tem liberdade de escolher uma opção dentro das possibilidades que pode seguir. Então estaríamos dentro dos muros? Perguntei. De fato, vou tentar ampliar mais. Uma pessoa que quer comer biscoitos, ela vai ao mercado e compra com o seu dinheiro. Ela tem a vontade e escolheu a marca, até aqui tudo bem. Mas e se esse mercado estiver desabastecido? Ela pode ir a outro. Pode, realmente. Mas esqueceu de determinar a condição financeira daquela pessoa para ir a outro mercado, pois se for longe e não tiver dinheiro para pagar o transporte ou a gasolina do carro, não irá. Ou até mesmo se for muito longe, a pessoa não irá por julgar que não vale a pena. Mesmo assim ela fez uma escolha. E ela pode escolher comer outra coisa também. O que vai de encontro com o que acabei de te dizer. Essa pessoa não terá uma livre escolha, ela terá que escolher dentro das opções que são oferecidas, gerando uma falsa liberdade de escolha. O que na verdade não se pode considerar uma liberdade. Isso fica pior a cada passo que damos ao centro de origem da religião, pois o controle de massa era bem maior. Estou ouvindo, continue, falei enquanto comia os biscoitos e o escutava. Se coloque naquele tempo de escravidão. Poucas pessoas tinham boas condições de vida. Como que compraria um pão para dividir com a sua família? Trabalhando. Louvável decisão, mas trabalho lá não era igual hoje que era ir à loja e entregar currículo e pronto. Contratado. E mesmo quem trabalhava, vivia em péssimas condições. As pessoas furtavam e roubavam com mais frequência, disse a Tom. O que vai contra o que? Ele me perguntou. Os 10 mandamentos, certo? Certo. Então, nessa origem você tinha a escolha de trabalhar passando fome para sobreviver de miséria ou roubar sabendo que a condenação divina era o inferno. Como se pode ter livre-arbítrio entre passar fome ou ter a condenação divina? Continuamos dentro desses muros ao falarmos de livre-arbítrio, pois não temos liberdade irrestrita, temos as opções que Deus nos dá. Você não tem livre escolha de como agir, mas tem tão somente uma discricionariedade limitada ao que Deus quer. Liberdade de escolha não é liberdade se tem que fazer a escolha com a espada do carrasco em seu pescoço. Cheque. Você seria um belo sofista. Sempre foi escritor. Isso não é a baixeza dos sofistas, estou apresentando uma argumentação válida. E, não, eu era advogado. Está aí o motivo. Seu cliente deve estar te pagando bem, vai ser uma vida boa lá embaixo, falei fazendo chacota com ele. Eu não advogo faz tempo. Nem cliente tenho mais. Quem está sendo sofista aqui é você, desviando o assunto. Mas e se for igual te disse, de o aprimoramento do ser humano se dar enfrentando as dificuldades? Provoquei-o novamente. Acredito que é romantizar o sofrimento.
A pessoa não precisa passar fome para dar valor ao que come, ela não precisa ser pobre para dar valor às conquistas materiais, a pessoa não precisa ser doente para dar valor à saúde. Veja, a partir do momento que o ser humano existiu, não tem o que se chama de livre-arbítrio, visto que todas as suas decisões não são de pura escolha sua, mas são influenciadas por diversos fatores, desde psicológico, religioso até econômico, dentre outros e arrisco dizer, principalmente na atualidade, o econômico. Mas preferimos acreditar no sonho de ainda poder escolher e que Deus nos deu essa bênção. O que está me propondo é um contrato social, em que Deus concedeu o livre-arbítrio e o ser humano abriu mão dele para viver em sociedade. Acredito que nem como contrato social caberia a ideia de livre-arbítrio, pois o livre-arbítrio vai em caminho contrário ao contrato social. Lá você abre mão de sua liberdade para que o governante seja o provedor das necessidades sociais e econômicas da sociedade. Já no livre-arbítrio você estaria vivendo em sociedade e poderia escolher o caminho que quisesse tomar. Não teria que abrir mão de sua liberdade. Mas uma liberdade irrestrita tornaria o planeta em um lugar caótico, é inconcebível até de imaginar. Não acha? Concordo. A natureza mesquinha do ser humano ia falar mais alto. Porém, a religião não pode vender o livre-arbítrio como algo dado aos homens. O livre-arbítrio se assemelha mais a uma não responsabilização da divindade, igreja pelos atos das pessoas, afastando a figura de Deus da do humano, pecador, daquele humano que transgredir os mandamentos. É como se fossem os pais de uma criança. Como assim os pais de uma criança? Quando uma criança faz algo errado, são os pais responsáveis por aquele ato errôneo, respondendo pelos danos causados. No entanto, ao ter chegado à maior idade, os pais não possuirão a responsabilidade por aquele indivíduo, em regra. Essa é a ideia do livre-arbítrio, dizer que você pode fazer suas escolhas e afastar a responsabilidade dos seus atos da figura de Deus. Se existe fome, não foi culpa de Deus que criou os homens, mas dos homens que escolheram perpetuar esse ciclo famélico. Se você está sofrendo, foi escolha sua. Se sua vida não te trouxe felicidades, foi apenas por escolha sua. Mas, não tente questionar a bondade de Deus, senão será blasfêmia, muito menos questionar os seus mandamentos, do contrário é pecado. E onde fica a minha liberdade? Ela nesse sentido não foi dada pelo livre-arbítrio, mas pelas leis dos homens, a liberdade de expressão que também não é irrestrita. Desta forma, pequei aos olhos das religiões, mas de fato estou exercendo a liberdade dada pela sociedade humana. Assim, tendo o livre-arbítrio como regra, teríamos que essa seria uma falsa liberdade, chegando a dois caminhos. Deus existe e tem responsabilidade pelo que nos acontece, sendo Ele uma figura que predeterminou os acontecimentos da nossa vida, ou somos livres desde a nossa existência, pois não haveria necessidade de um Deus para dizer que somos livres uma vez que nasceríamos com tal condição e não há um Deus todo-poderoso pré-ordenador do universo. O livre-arbítrio seria a emancipação do ser humano da figura de um Deus, certo? Mas aqui coloco outra visão sobre tudo isso, e se Deus tiver responsabilidade pontual? Perguntei com um sorriso de canto de boca. Agora sou eu que digo, como assim? Explique. Veja, os humanos são limitados por não saberem sua existência, por não saberem quem os criou, concorda? Concordo. Se Deus tiver sua responsabilidade limitada tão somente ao ato da criação. E aqui digo Deus entre aspas mesmo, pois ao não saber quem os criou, os homens conceberam através do seu intelecto limitado uma figura que nomearam de Deus. Então, pode ser que exista ou não Deus, e existindo, você está supondo que ele não teve vontade de criar os homens? Perguntou Tom. Poderia te responder da seguinte forma: Deus, por existir, desencadeou eventos que culminaram na existência do homem, mas não os criou por liberdade de sua vontade, muito menos atribuiu um fim aos humanos. E qual seria o sentido nisso? Perguntou Tom. Pensando centrado só no agora não é possível entender, mas vamos regressar no tempo. O planeta tem uma existência ancestral, certo? Correto. Sofista, disse ele debochando de minha explanação. Calma, Tom. Escute com calma.
Podemos dizer que a natureza teve sua existência bem antes dos humanos, pois quando de fato vocês existiram, ela já estava no planeta há muito tempo. Sim, isso é fato. O que te faz crer que a natureza foi feita para servir ao homem e que o homem tinha um fim nesse planeta? Está entendendo aonde eu quero chegar? Acredito que sim. Tom, vocês não sabiam nem o que era fogo e muito menos produzi-lo. Não faz sentido dizer que a natureza tinha a finalidade de servir ao homem e muito menos o homem tinha o fim de se valer desta para evoluir e perpetuar sua espécie. Uma coisa não justifica a outra, pois a natureza tem valor por si mesmo. Então me diga, como que chegamos aonde chegamos? Questionou ele relutante. O ser humano é ansioso por um fim, ele quer que tudo tenha uma finalidade. Se eu existo é por uma razão e para um fim, se a natureza estava aqui pronta quando chegamos é porque tinha um fim, se a existência superior quis nos criar, ela tinha uma finalidade. Acredito que a existência dos seres humanos pelo Deus de vocês pode ter sido desprovida de finalidade, então, ele teria a responsabilidade primeira unicamente, a qual seria dar um início aos eventos que desencadearam a existência humana, trazendo contínuo movimento ao ciclo da criação. Interessante como se saiu na explicação, gostei. Vendo por esse lado, nós seres humanos somos bastante finalistas e podemos sim ter criado a figura de um Deus finalista. É até arrogante falar que são a imagem e semelhança de um Deus, não faz sentido uma coisa perfeita criar a natureza de forma perfeita para servir seres imperfeitos. Para a natureza servir aos seres humanos, vocês teriam que ser mais perfeitos que esta. 1. Façamos um teste simples. Quando a natureza chegar a um declínio, quem morrerá, vocês ou o planeta? Perguntei a Tom. Os humanos. Exato. Pode levar centenas de milhares de anos, mas o planeta se recuperaria, a menos que houvesse um colapso total e irreversível. Logo, não vejo como a natureza ter sido criada para a serventia dos homens. E quanto ao caráter finalista que os homens atribuíram a Deus, seria pura e simplesmente por vocês, humanos, terem a mesma inclinação, levando à criação de crenças, pois veja, qual seria a utilidade para Deus de você doar o seu dinheiro para um templo? Os templos hoje em dia parecem palácios banhados a ouro, o que Deus teria de proveito nisso já que ele é um ser de extrema superioridade? De fato, até em uma visão finalista, Deus não teria fins nas ações humanas, muito menos nas que envolvem essa materialidade. Quem ganha com isso são os templos religiosos. Concordou Tom. Isso se dá, a princípio, pelo fato de os humanos pressuporem que todas as coisas agem em função de um fim, como eles próprios. Não diferente seria o Deus criado pelos homens, ele teria um fim preciso e orquestraria as coisas para que se alcançasse esse fim. Indo além, esse mesmo Deus, na visão humana, teria feito o planeta em função do homem, e o homem em sua função, para que prestassem cultos a ele. Essa ideia descabida gerou consequências, qual seja, cada humano, considerando a sua própria finalidade, presta culto a Deus, para que este o veja como mais valoroso do que os demais e haja em proveito do seu desejo e cobiça. Mas se estamos levando em consideração que Deus não atribuiu um fim aos homens, a ele não poderíamos atribuir causas ruins, certo? Exato, é o que iria mostrar. E, também, não podemos atribuir a Deus causas boas já que não houve por sua vontade e liberdade a interferência na vida humana. Como explicaria o mal e o bem que acontecem aos homens? Crença, ignorância. Se acontece uma coisa ruim, logo se diz que é castigo divino, mas se lhe acontece algo bom é a bênção de Deus. Se esses eventos acontecem de modo que não trazem consigo explicações plausíveis ou ainda que as tenham não sejam ditas, é mais fácil atribuí-las a Deus. E assim, desde os primórdios da humanidade se criaram crenças e superstições. Mas afirmar que Deus não impõe sua vontade, nem para o bem e nem para o mal, aos seres humanos. Seria a mesma coisa de dizer que ele nos atribuiu o livre-arbítrio, o que não consigo conceber, pois essa liberdade tão sonhada é algo distante da realidade dos fatos. Não concorda? Nesse ponto, ainda que pareça contraditório, concordo com a ideia de os humanos não serem livres, não possuírem livre-arbítrio. Mas me parece uma contradição aparente.
Veja, se realmente Deus não criou os homens por liberdade de sua vontade, como você disse, então nada a este foi atribuído, nem a liberdade de escolha e nem uma finalidade. Porém, é errôneo afirmar que essa falta de atribuição nos deu o livre-arbítrio, certo? Retrucou Tom. Certo. Não ter uma finalidade ou ter sido criado sem a vontade de uma existência superior não implica em ser livre. Completei o que Tom disse. De fato, aqui não entra a relação de Deus dar o livre-arbítrio, pois aos homens este só lançou o movimento inicial, de resto foram as leis da natureza que se encarregaram, disse Tom se valendo do que eu acabara de explanar. Um amaldiçoado filósofo holandês já dizia, os homens se julgam livres apenas porque estão conscientes de suas ações, mas desconhecem as causas pelas quais são determinadas, e a isto, ele também não teve escolha, o seu brilhantismo entrou em choque com a religião e o levou a ser excomungado, amaldiçoado e tudo o que tinha de direito. Há pouco não o conhecia. Quem seria? Perguntou Tom. Spinoza. Bom, o conhecia, só não sabia que tinha sido amaldiçoado. Interessante. Ao considerar as palavras dele, vejo que caminhamos em estradas semelhantes, os homens se julgam livres tão somente por estarem conscientes de suas ações. É uma mera confusão entre estar consciente do que se faz com liberdade de escolha. Sim, pois o estado consciente apenas o faz ser conhecedor dos seus atos, porém a liberdade lhe traria não opções, mas a criação de novos caminhos, igual naquele exemplo dos biscoitos, se houvesse a liberdade porque existiriam opções. O mundo seria uma porta aberta para a criação. Cochichou Tom. A resposta é simples, existem opções dentro das possibilidades por não haver causas impossíveis, você não poderia materializar o biscoito do nada. Então, tem que conviver dentro dos muros, como você mesmo disse, caro Tom. Queria eu poder materializar ao menos biscoitos, já estaria feliz. Digo apenas o seguinte, os homens julgam as coisas de acordo com o estado de seu cérebro e que, mais do que compreender, eles as imaginam. E como imaginam? Spinoza, perguntou Tom. Sim, no que cabe ao assunto, esse humano amaldiçoado por seus pares, foi injustiçado por tamanho conhecimento e visão, expressei a minha solidariedade ao filósofo. É o que me faz pensar, será que temos apenas o que merecemos? Questionou Tom. Será, Tom? Será mesmo? Acredito que a vida vai além do merecimento, o mundo não olha para você com a vontade de retribuir suas boas ações, e as pessoas não podem esperar ser recompensadas por serem boas, é um erro fatal. Ao olhar para Tom, percebi que as reflexões que tínhamos entabulado o tomaram bastante energia, por motivos óbvios ele parecia cansado. Então, me levantei, me despedi e disse: não se esqueça de levar biscoitos para o outro mundo, será de grande valia. Vou levar a carta para colocar na caixa postal, não se preocupe. Ele apenas me agradeceu e se despediu. Aquela foi a nossa última conversa, ao menos em vida. Curiosos para saber o que estava escrito na carta? Pois eu direi: amada família, acredito que vocês me entenderão, ainda mais por terem o conhecimento de outras realidades, mas ultimamente ando vendo coisas estranhas e ouvindo também. Primeiramente, apareceu um homem alto, branco, naqueles paletós aristocratas, com uma cartola e uma bengala. Este homem possuía um relógio de bolso muito chamativo e o olhava com certa frequência. No entanto, apesar de ter invadido o meu apartamento, não me causou medo, somente um espanto passageiro. Ele possuía um conhecimento muito além do explicável, parecia conhecer tudo desde os primórdios das civilizações. Foi a partir daí que tudo começou a ficar estranho. Nessa mesma noite, tive a impressão de uma velha vizinha estar gritando desesperadamente por socorro. Eu corri para fora do apartamento, tentando avistar algo pela janela, mas o apartamento parecia vazio. Fiquei pensando ter imaginado coisas, porém, dias depois fiquei sabendo que ela tinha falecido. Que ela esteja em um bom lugar. Após esse ocorrido, sempre que passo pela praça ao lado do meu apartamento, eu tenho uma visão dos baderneiros, os mesmos que irritaram esse homem de que falei no início, aliás, ele disse que se chama Gal. Mas esses baderneiros parecem estar em um sofrimento profundo e sem fim, e quando pisco novamente, eles desaparecem.
Na primeira vez que vi, pensava que estava louco, mas continuei os vendo repetidamente. Não estou louco a esse ponto, pois semanas depois tive o conhecimento da morte deles. O mais impressionante vem agora, esse homem com quem eu tive a oportunidade de conversar e refletir sobre vários assuntos, o Gal, aparecia somente de madrugada, o motivo não faço ideia, mas ele estava ao lado do presidente no anúncio de medidas ao combate da pandemia. E momentos após ele veio conversar pela última vez comigo. Espero que acreditem, não estou louco, muito menos usando drogas. O além parece ser real, dizem que as pessoas perto de morrer conseguem ver essas coisas. Talvez, esteja chegando a minha hora, pelo menos já terei um amigo lá do outro lado e que gosta de refletir sobre a humanidade, é um pouco sofista, mas tudo bem. Se eu morrer, saibam que amo vocês, família. E, como último pedido, junto a mim coloquem um pote de biscoitos. Seu amado Tom. Eu, sofista, terei uma boa conversa com ele do outro lado. Ele sabia o que estava acontecendo, só não sabia o motivo, mas já desconfiava o que seria, esperto. Como disse, estava consciente de suas ações e não havia uma escolha a ele, não se pode escapar da morte. Um dos poucos humanos em que me instigou a conversar e refletir mais o que seria ser humano, os dramas da vida humana, a vida sem merecimento e muito menos sem recompensas, pois tudo acaba aqui e é deixado aqui. Se eu pudesse dar um conselho sobre como viver, diria, seja consciente dos seus atos, viva de forma justa e moderada, não será Deus que te buscará quando a vida se esvair do seu ser, ela dará espaço ao encontro com a morte. E a morte é justa. Sim, sou justo, bom com os bons, e mau com os maus. Pois então, viva sabendo que o nosso encontro está marcado, faça valer o tempo que possui meus caros, tenham empatia por seus pares, só retribuirei a cordialidade que empregaram com os seus semelhantes enquanto vivo. Olá, Tom, como foi a viagem? Gal, você aqui, o que faz aqui? Perguntou ele desnorteado. É uma longa história, vamos caminhando. Estou meio perdido, sem saber que lugar é esse. Percebi. Está estampado na sua cara, hahaha, mas pelo menos é um local muito bonito, veja. Realmente, é muito belo e traz uma calma impressionante. Você trouxe os biscoitos? Perguntei curioso. Por incrível que pareça eu acordei com esse pote de biscoitos, hahaha, ele riu por não saber o que aconteceu. Isso é ótimo. Teremos biscoitos, graças a você. Vai rolar alguma festinha? Reunião de serviço? Sim. Estávamos te esperando. É sério? Tom perguntou surpreso. Não, mas ia ser divertido. Sem graça. Diga-me, o que faz aqui? Tom, se lembra de que falei que Gal era apelido? Ele veio do nome Nergal. Que, Nergal, o deus sumério? Da guerra e da morte? Perguntou sem acreditar. Exato. Tenho vários nomes, mas eu sou a morte. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.